Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos dar início à correção do PET 7 de História do sexto ano, a semana 3. E essas atividades estão entre as páginas 67 até a página 70. Eu dei uma reduzida no tamanho, digamos assim, mas o conteúdo é o mesmo, eu só reduzi para ficar em poucas folhas, ok? O nosso tema central, assim como o da semana 1 e da semana 2, está focado no feudalismo, no período histórico, tá? Da Idade Média, do século V ao século XV, ok? E o nosso tema são as cruzadas e suas consequências. O que é cruzada, gente? Por que tem esse nome de cruzada? Primeiro, vamos dividir a palavra aqui, ó. A primeira palavra é a palavra cruz. Cruz, dentro da palavra cruzadas, significa Cristo, tá? Significa uma luta, uma guerra, digamos assim, em nome de Cristo, tá? Por que eu falo em nome de Cristo, gente? Porque as cruzadas, elas começaram, né, no ano de 1095, então, no século XI, tá? E essas cruzadas, elas foram organizadas pela Igreja Católica. Elas foram convocadas, né? A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II. E ele convocou essa primeira cruzada e convocou todos os militares e cristãos da Europa, né? Que quisessem lutar, que desejassem lutar, para lutar em nome de Cristo, em nome da Igreja Católica, porque eles queriam expulsar os árabes muçulmanos, tá, da região que é conhecida como Terra Santa. E que região é essa, gente? É a região de Jerusalém, é o local principal onde Jesus Cristo viveu, né? Onde ele fez a maioria das suas pregações, onde ele tem uma história mais focalizada, tá? Claro, Jesus Cristo peregrinou por várias cidades, vários territórios, sim. Mas Jerusalém é uma cidade extremamente importante para todos os cristãos, né? Para todos aqueles que acreditam na ideia de Jesus Cristo. Então, o que acontecia? Os muçulmanos, né? Como é uma região na África, né? Não fica no continente europeu, onde focalizou, onde a religião católica, né, cristã, dominava, a região da Terra Santa, Jerusalém, ela acabou sendo dominada por vários povos. E o povo principal, digamos assim, eram os árabes muçulmanos. Então, o Papa Urbano II convoca essa primeira cruzada para expulsar os muçulmanos daquela região e retomar o domínio sobre a Terra Santa. E, além dessa primeira cruzada, nós tivemos mais 7 cruzadas. Aqui nós temos o número total delas, de 8 cruzadas. Elas começam em 1096, né? Porque ele convoca em 1095, 1096 eles iniciam, né, a primeira viagem para a cruzada e terminam em 1270. Então, são praticamente 200 anos de cruzada. Professora, foram 200 anos de luta todos os dias? Não, gente. Vocês podem perceber que existem espaços de tempo entre um e outro. Ó, de 1096 a 1099. A segunda cruzada só iniciou em 1147, tá? A terceira, 1189. Então, existe uma diferença de tempo entre uma e outra, tá bom? O que aconteceu com as cruzadas, gente? Quais eram os verdadeiros objetivos, né? O principal era reconquistar a Terra Santa. Além dessa questão religiosa, tinha outros fatores, que eram fatores econômicos, políticos, sociais. Por que econômicos? Porque os nobres queriam conquistar mais terras. A população que tinha aumentado, que a gente falou na semana 2, né? Aumentou porque aumentou a quantidade de terra, melhores produtos, umas novas técnicas de cultivo. Então, aumentou o número da população. E não tinha oportunidades bacanas para todo mundo. Então, ir para a cruzada, ir conquistar essa região aqui, ó, tentar reconquistar essa região,
era uma forma de conseguir algum tipo de riqueza, algum tipo de oportunidade de trabalho, de enriquecimento, que ficando aqui nessa região, eles não iriam conseguir, tá? Então, muitas pessoas, né, saíam aqui da região da Europa e vinham para as cruzadas, para a luta das cruzadas, em busca de riquezas e de oportunidades que aqui eles não iam ter, tá bom? Outros, né, igual eu falei, em busca de aumentar a riqueza, tá bom? E claro, é uma forma de resolver a quantidade de pessoas, né? A pessoa sai aqui da Europa, vem lutar nas cruzadas e acaba conquistando territórios aqui, né, alguma terra, e ele acaba ficando. Então, você diminui a população aqui, porque agora ela tá morando do lado de cá. Tá morando aqui no Oriente, tá? Tá ali entre Ásia, entre África, fica entre os continentes. Consequência das cruzadas. Quais foram as consequências, gente? Foram muitas, tá? Primeiro, comércio marítimo começa a ser totalmente desenvolvido. Por quê? Olha o principal caminho que eles usavam, Mar Mediterrâneo, tá? Então, o comércio marítimo começa a ser super desenvolvido. A burguesia, quem que era a burguesia, gente? Que a gente falou na semana 2. São os comerciantes, os artesãos, os mercadores. Essa classe social vai se desenvolver demais e vai se beneficiar muito. Por quê? Porque vai aumentar o comércio, as cidades vão crescer, automaticamente com mais cidades, mais comércio. O que acontece com esses comerciantes? Enriqueceram. Terceiro ponto, expansão do mercado. Se eu tenho produtos e consigo comercializar de um lado para o outro aqui, ó, eu vou expandir o meu mercado, né? Uma grande quantidade de produtos orientais. Por quê, gente? Porque, como eu falei, né? Muitos passavam pela África, outros pelo continente, né? Pela Ásia. Então, o contato entre Europa, África e Ásia era constante, tá? E aí, os produtos orientais, né? Eles acabavam sendo muito, como é que eu posso dizer? Os europeus agradavam muito desses produtos. Então, automaticamente, outros produtos foram introduzidos na alimentação, principalmente, né? Igual temos aqui canela, pimenta, no caso a pimenta do reino, cravo e perfumes. Contatos culturais e comerciais entre Oriente e Ocidente, o que antes era praticamente... não tinha esse contato, né? Não existia esse contato. Todos esses fatores contribuíram para enfraquecer o poder dos nobres e desestruturar o sistema feudal. Por quê, gente? E, claro, fortalecer o poder do rei. Por que que o senhor feudal fica fraco, o feudalismo fica fraco e o rei fortalece? Porque agora ninguém quer mais obedecer ao senhor feudal. Cada um quer lutar por conta própria. Isso faz com que o senhor feudal perca prestígio e o rei vai ganhando mais poder. E, para finalizar, se o senhor feudal perde prestígio, o feudalismo também, tá? Como eu já disse, foram um total de 8 cruzadas. As cruzadas cristãs duraram, vamos dizer assim, quase 200 anos, né? E alguns territórios os muçulmanos reconquistaram, outros territórios continuaram na mão dos cristãos, tá? Hoje, nessa região, propriamente dita, nós temos pessoas de várias religiões, não necessariamente só cristãos ou só muçulmanos, tá bom? Agora nós vamos começar a correção das atividades, tá? Explique com suas palavras quais foram os principais fatores que impulsionaram o movimento das cruzadas. Aqui, como é com as suas palavras, ela é pessoal, mas eu tenho a resposta aqui, ó. Proteger a Terra Santa e expandir a fé católica para o Oriente. Aumento das riquezas e conquista de novas terras pelos nobres. E os menos favorecidos iam em busca de terras, trabalho e melhores condições. Que é o que eu falei anteriormente, né? Quem tinha muita terra ia buscar mais, quem não tinha terra ia conquistar
para ele ter alguma coisa. Sobre as cruzadas, responda. Onde e como surgiram? Começou em 1095, né, quando o Papa convoca. O Papa Urbano II fez um discurso convocando os cristãos da Europa a marcharem em direção ao Oriente para combater os infiéis muçulmanos que dominavam a terra considerada santa pelos cristãos. Então, ele convoca em 1095, 1096, eles já partem em direção ao Oriente. Quanto tempo duraram? Entre os anos 1096 até 1270. Quantas cruzadas aconteceram? 8. Qual o objetivo das cruzadas? O principal objetivo, né, igual eu falei, era reconquistar a Terra Santa, ou a reconquista da Terra Santa. Quais eram os objetivos dos nobres ao tomarem parte nas cruzadas? A conquista de novas terras e riquezas. Como as cruzadas terminaram? Seus objetivos foram alcançados? As cruzadas conquistaram alguns objetivos, outros não, mas tiveram algumas consequências, como enfraquecimento do sistema feudal, avanço do comércio, novas rotas mercantis, que agora são marítimas, né? Novos produtos para serem comercializados, fortalecimento do poder da burguesia e do poder real. As cruzadas podem ser vistas como um momento de expansão da sociedade feudal? Justifique. Sim e não, tá? Por que sim e não, gente? Porque sim, porque a sociedade feudal, a população que estava só aumentando, ela vai se espalhar para o mundo todo. E por que que não? Porque aí o feudalismo vai acabar, tá? Os nobres que não tinham terras conseguiram alcançar algum sucesso. Mas o sistema feudal sofreu um grande abalo. O movimento das cruzadas pode ser entendido como meio para obter paz na Europa? De certa forma, sim. Explique. Já que uniam cristãos de várias partes em volta de um motivo único, que era a conquista da Terra Santa. Observe a imagem abaixo e responda. Essa imagem aqui, tá? São várias tendas, soldados com suas armaduras, seus cavalos, tá? E um símbolo marcante, que é a cruz praticamente em todos os lugares. Descreva o movimento que está sendo representado na imagem acima. São as cruzadas. Qual o significado das cruzes pintadas no escudo e armaduras dos cruzados? Eram cristãos que lutavam em nome de Cristo. Por que as cruzadas não podem ser entendidas apenas como uma expedição religiosa? Porque a questão religiosa foi apenas um motivo para o começo das cruzadas. Qual era o outro motivo, gente? Eu vou colocar aqui. Era econômico. Eles também tinham interesse econômico e político. Então, além da questão religiosa, tinham mais dois motivos, tá? Que é o motivo econômico e o motivo político, ok? Então, encerramos por aqui a correção da semana 3 de História do PET 7. Espero que todos estejam bem e quem precisar de alguma ajuda, de algum auxílio, né, me procure no aplicativo Conexão Escola ou em nosso grupo do WhatsApp, ok? Abraços, fiquem com Deus e até a próxima!